No futebol, a gente pode ter vários altos e baixos. A gente pode ter momentos marcantes, momentos alegres e momentos que a gente não queira lembrar. E nesses momentos que a gente não quer lembrar, temos as tragédias, que são os piores pontos que podem acontecer em uma partida de futebol ou em algum momento que envolve algum clube de futebol. Por isso que nesse vídeo eu vou falar os maiores acidentes da história do futebol. Mas antes de começar, deixa o seu like e se inscreva no canal para poder ajudar o canal a crescer mais e mais. Meu nome é Davi e você está no canal Batista HP. A maior tragédia acontecida dentro de um estádio do futebol no Brasil aconteceu aqui em Salvador, na Bahia, no estádio da Arena Fonte Nova, aonde na época se chamava Complexo Esportivo Octávio Mangabeira. Esse acidente ocorreu no dia 25 de novembro de 2007. 7 torcedores que assistiam a partida entre Bahia e Vila Nova morreram ao despencar de uma altura de cerca de 20 metros, depois que parte de uma estrutura de um concreto da antiga Arena Fonte Nova cedeu e abriu um buraco na arquibancada do anel superior. O estádio, que fora considerado o pior do país e passou por uma série de limitações ao longo daquele ano, recebeu um público registrado em mais de 60 mil pessoas. O jogo era válido pela Série C, até então a última divisão do futebol nacional, e marcou o acesso tricolor baiano para a segundona. Depois daquele acidente, a Arena Fonte Nova foi interditado e em 2010 foi demolido para a construção da Arena Fonte Nova, no lugar do antigo estádio. No dia 26 de setembro de 1969, ficou conhecido como uma das datas mais tristes do futebol boliviano. Nesse dia, o avião Douglas DC-6B, que transportava o time boliviano The Strongest de Santa Cruz de la Sierra até La Paz, caiu na cidade de Viloco, localizada nas Cordilheiras dos Andes, deixando 74 pessoas mortas, incluindo membros do clube esportivo. Naquele dia, jogadores e membros da equipe técnica de The Strongest voltavam para casa depois de terem sofrido uma derrota para o time do Paraguai, Cerro Porteño. A aeronave do modelo Douglas DC-6B decolou exatamente às 2h10. Após 80 minutos desde o início do voo, trabalhadores de operações de tráfego de aéreo do aeroporto de Trompilo informaram que a perda do contato do avião, logo se preocuparem com o que podia ter acontecido, inicialmente pensou que o piloto havia realizado um pouso de emergência, em decorrência de algum problema ou imprevisto. Contudo, o que verdadeiramente aconteceu foi terrível. A queda da aeronave resultou em mais de 70 mortes, nenhum passageiro ou tripulante sobreviveu. Na ocasião, 17 jogadores e 3 membros da comissão técnica, incluindo o treinador, morreram, além de um integrante da direção do time rival, Cerro Porteño, que servia para a Bolívia. Aqui agora a gente vai para um caso bem conhecido, o acidente do avião da Chapecoense. Na noite de 28 de novembro de 2016, às 9h58, no horário local da Colômbia, 29 de novembro de 2016, às 10h58 também, a aeronave que realizava o voo caiu perto do local chamado El Gordo, que fazia procedimento de aproximação. O avião levava 77 pessoas a bordo, tendo passageiros, atletas, equipe técnica, diretoria do time brasileiro, jornalistas e convidados que iriam a Medellín, onde o clube disputaria a primeira partida da final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Entre passageiros e tripulantes, 71 pessoas morreram na queda e 6 foram resgatadas com vida. No total de mortos, 20 eram jornalistas brasileiros, 9 dirigentes, incluindo o presidente do clube, 2 convidados e 14 da comissão técnica, incluindo o treinador e o médico da equipe, 19 jogadores e 7 tripulantes, 4 passageiros e 2 tripulantes. Pelo número de vítimas, a tragédia é a maior da história, com a delegação esportiva e a maior do jornalismo brasileiro. As investigações sobre as causas do acidente concluíram que a aeronave não sofreu nenhum problema técnico e que a queda se deu por uma pane seca causada pela falta de combustível. Após o acidente, o Atlético Nacional, time que iria enfrentar a Chapecoense, cedeu o título da Sul-Americana pelo time de Chapecoense, mostrando máximo de respeito ao time que acabou de sofrer o acidente. A tragédia de Heysel ocorreu em 1985, na final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Juventus. Na torcida do Liverpool, a gente tem os temidos hooligans,
que são piores que as torcidas organizadas daqui do Brasil. Por lá, eles realmente tocam terror. E dependendo da rivalidade do seu time, eles literalmente podem matar os torcedores rivais. Antes de começar a final, torcedores do Liverpool, os hooligans, simplesmente atacaram os torcedores da Juventus, que estavam na mesma zona de arquibancada. Para escapar da morte, a correria esmagou e asfixiou aquelas que também estavam encostadas em um muro, que também desabou. A tragédia deixou 39 mortos e mais de 600 feridos. E como punição, todos os times ingleses foram banidos da Liga dos Campeões da Europa e da Europa League por mais de 5 anos. Com o Liverpool, que foi o time principal daquela tragédia, ele acabou ficando 6 anos banido de todas as competições da UEFA. Se a última tragédia foi feia, essa aqui foi muito pior. Disputando uma vaga na decisão do torneio, Liverpool, novamente aparecendo aqui, e Nottingham Forest entraram em campo no estádio do Hillsborough, em Sheffield, no Reino Unido. Mas o jogo foi interrompido 5 minutos após o apito inicial, depois que dezenas de pessoas começaram a saltar do alambrado atrás das traves do goleiro Bruce Grodebar, do Liverpool. No início, os policiais achavam que os torcedores queriam invadir o gramado por vandalismo. Só que depois ficou claro que eles estavam tentando salvar suas próprias vidas da maior tragédia já ocorrida no futebol inglês. Na tragédia teve 766 feridos e mais de 90 mortos, 97 para ser mais exato. O motivo do acidente foram vários, como por exemplo, os torcedores que estavam no estádio não estavam cientes do problema no muro. A polícia e os comissários de bordo não dirigiram os torcedores para as outras divisões quando as divisões centrais atingiram a arquibancada. E a maioria das pessoas estava concentrada no jogo, que já havia começado, e não percebeu o problema. Quando os torcedores começaram a subir na cerca para escapar, o árbitro parou o jogo, mas o muro quebrou sob a pressão das pessoas. E também vários erros da polícia de South Yorkshire, sendo assim o maior desastre da história do futebol. O dia 6 de fevereiro nunca é uma data qualquer para o torcedor do Manchester United. Há 62 anos, o clube viveu a sua maior tragédia. Nesse mesmo dia, em 1958, um avião com a delegação do clube inglês em mediações do aeroporto de Munique, na Alemanha. Com 44 pessoas a bordo, incluindo jogadores, comissão e jornalistas, o voo BR-609 tinha partido da cidade de Belgrado, na antiga Iugoslávia, onde os Diabos Vermelhos enfrentaram o Estrela Vermelha pela Liga dos Campeões. Após a parada na Alemanha para abastecimento da aeronave, o avião não conseguiu decolar, pois passou uma camada de neve derretida que provocou um desaceleramento e causou acidente. Ao todo, 23 passageiros faleceram na tragédia, incluindo 8 jogadores, 3 membros da comissão técnica, 8 jornalistas, 2 tripulantes, um agente de viagem e um torcedor acabaram perdendo as suas vidas. Eu já cheguei a falar desse assunto há um tempo, só que eu decidi falar novamente nesse vídeo, que é sobre o caso Kevin Spada. Esse acidente aconteceu no jogo entre Corinthians e São José, no primeiro jogo da Libertadores de 2013. No início da partida, o jogador do Corinthians, Paulo Guerreiro, faz um gol no comecinho da partida, onde leva uma grande euforia da torcida do Corinthians. Enquanto subiu o bandeirão na torcida da Gaviões da Fiel, dentro dele saía um sinalizador. E esse sinalizador foi agarrado do outro lado, atingindo o rosto de um menino. O nome desse menino? Kevin Deltran Spada, onde o sinalizador simplesmente entrou pelo olho do garoto, rasgando simplesmente tudo que vinha pela frente. O garoto chegou até a ser encaminhado pelo hospital, só que acabou morrendo por lá mesmo. O que aconteceu com os responsáveis do acidente, membros da Gaviões da Fiel, foi que 12 pessoas foram presas, 7 acabaram sendo soltas logo os seguintes, e as 5 pessoas que restaram ficaram presas na Bolívia, na prisão da Bolívia, por mais de 150 dias. E sobre o cara que soltou o sinalizador, ele disse que comprou o sinalizador na 25 de março e que ele não tinha consciência que o sinalizador simplesmente iria sair voando. Por ele ser menor de idade, ele não foi transferido para a Bolívia para poder ser julgado. Após o acidente, a seleção brasileira e a seleção boliviana marcaram de fazer um amistoso, onde todo o dinheiro arrecadado para esse amistoso iria ser mandado diretamente para a família de Kevin Spada.
A partida terminou 4 a 0 para o Brasil e o dinheiro nunca chegou na conta da família. Após esse acidente, o uso de sinalizadores foram proibidos nos estádios sul-americanos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal para poder ajudar o canal a crescer mais e mais. Me sigam no Instagram para poder ajudar o canal também a crescer mais e mais por lá também. No caso seria a conta Batista HPK. Então é isso, valeu, é nóis, valeu, tchau.